E concordando com a proposta de suspensão. Na verdade, de fato, há uma preferência na apreciação dos vetos em relação aos PLNs. A LDO é um dos PLNs. O que a presidência decidiu é que a LDO, por sua natureza, tem esta preferência e deve ser votada. Mas como houve essa modificação no parecer, nós achamos prudente que pudesse haver a suspensão da sessão e o reinício amanhã, às 10 horas da manhã. Eu acredito que amanhã a gente consiga evoluir bem para a apreciação da LDO, nos termos do parecer do senador Marcos Duval, e também a apreciação de, se não todos, alguns PLNs. E, eventualmente, os vetos, caso não seja possível ser apreciados, eles podem perfeitamente ir para uma apreciação logo após o recesso na sessão do Congresso Nacional. Como que o senhor avalia essa retirada da impositividade? Eu particularmente avalio positivamente. Já de algum tempo eu havia falado a respeito disso. A impositividade pode ser algo útil em termos de emendas, e o é em relação às emendas individuais e emendas de bancada, que já foram assimiladas, já há um reconhecimento geral da importância delas para o desenvolvimento de políticas nos mais diferentes rincões do Brasil. E as emendas de relator, até por ser um instituto novo, objeto de aperfeiçoamento constante, e o que nós temos feito na presidência do Congresso Nacional é buscar dar a transparência devida, os mecanismos devidos para o aprimoramento desse instituto, mas ele precisa ser melhor assimilado, inclusive pela sociedade, pela opinião pública, pela própria imprensa, do reconhecimento da importância dessa natureza de recursos destinados aos municípios, aos hospitais filantrópicos e aos estados. Uma vez concretizado isso, estabelecendo com clareza, ou com mais clareza ainda, assim como é a emenda individual e a emenda de bancada, aí sim se pode pensar no futuro algo parecido com a impositividade. Mas nesse momento, de fato, eu acho prudente não se apreciar e não se aprovar a impositividade dessas emendas. Por isso cumprimento o relator, as lideranças que estão também nesse sentido. Acho que deve ser uma reflexão geral do Congresso Nacional. Presidente, o senhor disse que pode votar alguns outros PLNs, na hipótese de não conseguir votar todos, alguns ficam para os mesmos. Tanto nós podemos fazer ainda uma sessão ao final dessa semana, quanto podemos fazer no início do mês de agosto. Mas vamos nos esforçar para que haja o envolvimento de todos na apreciação do máximo possível desses PLNs, que são igualmente importantes para a evolução e desenvolvimento do país. O que nós temos que ter é a produtividade, e é por isso que eu permiti que houvesse essa suspensão para que os líderes pudessem se reunir. Eu acredito muito na maturidade de todos para que tenhamos um acordo para essa sessão do Congresso. Pode haver uma grande mudança? Os PLNs ficam pela ordem da pauta. Nós avaliamos ali na sequência alguns pedidos, por exemplo, como o PLN 4, que foi pedido por algumas lideranças, que não há, a princípio, nenhum tipo de divergência, alguns que são meio por acordo e que podem perfeitamente ser adiantados, né? O que nós vamos resolver, que é um acordo em relação aos vetos, né? Considerando que os vetos devem sobrestar a pauta, se há um acordo para a apreciação desses PLNs antes da apreciação desses vetos. E é esse acordo que nós vamos buscar fazer até amanhã. Presidente, pode haver uma grande mudança em relação à LDO de hoje para amanhã? Não, não acredito não. A LDO está colocada, o projeto de LDO está colocado pela relatoria. E o que houve foi essa mudança da supressão dessa impositividade e alguns deputados e senadores ponderando em relação à possibilidade de se destacar isso ou não. O fato é que essa mudança rendeu essa possibilidade, então, da suspensão e de nós retomarmos amanhã. Mas não acredito em maiores mudanças do que já foi anunciado pelo relator. Presidente, tiveram algumas resistências em relação à inversão de pauta. De qualquer forma, o senhor garante que amanhã comece a sessão votando a LDO? Não, eu não posso garantir. Eu propus isso, decidi dessa forma e vamos aguardar como vai ser a reunião dos líderes. O nosso intuito considerando a natureza da LDO e os acréscimos já feitos pelo relator, que acaba por convergir boa parte do Congresso Nacional, suprimindo essa impositividade, que a gente possa apreciar já amanhã. É nosso intuito, até porque a aprovação da LDO é importante, inclusive, para o bom funcionamento da casa, e o recesso, inclusive, depende da LDO. Como é que é? Desculpa. Na verdade, o Congresso Nacional, no segundo semestre, vai ter uma dedicação muito forte através da Comissão Mista de Orçamento, presidida pelo deputado Celso Sabino, e com o parecer do relator do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, um homem muito experiente e de um grande espírito público.
É um grande desafio estabelecer todos esses critérios para que não haja dúvida em relação à participação isonômica dos parlamentares em relação a todas essas questões orçamentárias, de emendas individuais, de emendas de bancada, de emendas de comissão, de emendas de relator. Então, eu disse ao senador Marcelo Castro que ele tem toda a autonomia, com a experiência que ele tem, de poder buscar estabelecer esses critérios. Mas esse é o trabalho ao longo do tempo, devem ser ouvidos os municípios, devem ser os prefeitos municipais, devem ser ouvidos os governadores, devem ser ouvidos os hospitais filantrópicos, todo mundo tem que participar dessa discussão e a partir do momento que houver essa compreensão que a participação do Legislativo na formação do orçamento é algo positivo para o país, aí sim se poder pensar no futuro em impositividade de todas essas emendas. Mas esse trabalho da CMO e esse trabalho do senador Marcelo Castro precisa ser feito e contará com toda boa vontade da presidência do Congresso Nacional de dar todos os instrumentos para se ter o máximo de transparência, de tranquilidade, de segurança em relação a esses recursos orçamentários. O que eu venho fazendo de um bom tempo para cá, inclusive no diálogo com o Supremo Tribunal Federal, nos encaminhamentos que fizemos, é de buscar dar essa transparência com a criação desse sistema na Comissão Mista de Orçamento, com a identificação de quem cadastra, de quem indica, de quem participa dessa destinação. Todo o caminho é um caminho absolutamente transparente. O senador Marcelo Castro foi muito feliz quando disse que em outros tempos o recurso todo concentrado no Poder Executivo não se identificava aquele parlamentar que eventualmente era favorecido com algum pedido oficioso seu para que uma emenda do Executivo fosse destinada. Naturalmente, o deputado Kim abordou isso e eu concordo plenamente com ele. Toda a malversação de recursos públicos, a destinação indevida de recursos públicos deve ser coibida de maneira muito severa. Isso não se dá em emenda de relator apenas, isso se dá com orçamento de um modo geral, ou seja, o mal feito quando existe ele deve ser coibido pelos órgãos de controle, pelos órgãos policiais, pela polícia judiciária, pelo próprio poder judiciário. Então, obviamente que nós concordamos com isso. Tudo que nós queremos é o máximo de transparência possível, um instrumento que funcione para os municípios, para os hospitais, para as associações, para os estados e que o Congresso Nacional possa participar dessa formação do orçamento que, de fato, já se mostrou que isso é positivo em diversos países, assim o é, o orçamento sendo feito, elaborado pelo Poder Legislativo, mas aqui coabitar Poder Executivo e Poder Legislativo dentro de um propósito comum de destinar recursos que sejam úteis à população brasileira. É esse o nosso intuito o tempo inteiro, com o máximo de transparência possível.